Shalom, meus amigos, na noite de hoje eu quero dar início ao estudo da Parashá Pinhas, que é a penúltima parashiot do livro de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá que estamos estudando agora. Vejam que a Torá, nessa parashá, traz muita informação, existem muitos acontecimentos importantes e evidentemente eu não vou poder falar sobre todos eles hoje. Como eu costumo fazer, eu vou fracionar isso em diferentes vídeos. Mas vamos dar início à narrativa da Torá para nós podermos entender como nosso protagonista, Pinhas, tem um papel decisivo na salvação do povo judeu. Mas eu quero começar um pouco antes. Todos vocês devem se lembrar que, por ocasião do pecado do bezerro de ouro, Kadosh Baruch Hu decidiu transferir a Keuná, a coroa de sacerdócio do povo judeu, das mãos dos primogênitos para as mãos da tribo de Levi. Por que os levitas? Porque eles foram os mais fiéis, foi a tribo mais fiel, que não participou do pecado do bezerro de ouro, foram fiéis a Moshe Rabbeinu, foram fiéis a Aron, e foram fiéis sobretudo a Hashem. E os primogênitos perderam, a posição que eles gozavam no interior de Clã Israel, justamente porque eles participaram desse, que foi o mais grave ato de idolatria da história do povo judeu. Posteriormente, no interior da tribo dos levitas, Aron, irmão de Moshe, vai ser escolhido como Kohen Gadol, ele vai ser escolhido como sacerdote, sumo sacerdote do povo judeu. E Hashem decide que ele e os seus descendentes vão constituir justamente os sacerdotes do povo judeu. Aron tinha 4 filhos, Nadav e Avihu, que posteriormente vão morrer pelo fato de terem feito um serviço estranho no Mishkan. Elazar, que é efetivamente quem assume a posição de sumo sacerdote com a morte de Aron. Nós vimos isso na parashá anterior. Aron sobe o Monte de Or e lá ele transfere a liderança dos Kohanim para Elazar e Tamar. Esses são os 4 filhos de Aron, e eles vão constituir, eles e os seus descendentes, por toda a eternidade, a posição de sacerdote do povo judeu. Agora é curioso que Elazar, assim como Moshe Rabbeinu, viria desposar uma das filhas de Itró. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu, quando fugia do Egito, foi para Midian e se casou com Tzípora, que era uma das filhas de Itró, e com ela ele teve 2 filhos, Eliezer e Gershon. E Elazar, uma das filhas de Itró, teve um filho que se chama Pinhas. E é curioso perceber que Pinhas é neto de Aron, ele é filho de Elazar, portanto ele era neto do sumo sacerdote, depois ele se tornou filho do sumo sacerdote, e ele não era Cohen, ele não fazia parte dos Kohanim. Você vai perguntar, mas você não disse que os Kohanim são justamente os descendentes de Aron? Sim, aqueles que viriam nascer dos 4 filhos de Aron. Como Pinhas já havia nascido, ele já era vivo no momento em que a Kadosh Baruch Hu designou essa função a Aron e seus 4 filhos, ele continuou sendo membro da tribo de Levi. Ele não fez parte desse arranjo que constituiu os Kohanim, os sacerdotes do povo judeu. Bom, a Torá segue com a sua narrativa e nós vamos ver que, apesar de Pinhas não ser Cohen, ser um membro da tribo de Levi, ele salva o povo judeu. E ele leva a vingança de Hashem para o interior do nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo havia cometido um Hilul Hashem muito grave, na medida que o nosso povo havia abandonado os valores divinos, havia cometido atos que eram incompatíveis com os princípios da Torá. Nós sabemos que Balac, de todas as formas, primeiro com Bilã e depois por conta própria, fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar fazer com que o nosso povo cometesse atos de idolatria. E ele, Balac, designou sua própria filha, sua própria princesa, porque Cosbi Tsur é justamente a filha de Balac. Aqui nos fala a parashá dessa semana. Ele coloca sua filha como prostituta para um dos Nessim, um dos príncipes da tribo de Shimon, justamente para que Deus pune o nosso povo por esse ato, por essa transgressão da Torá. E é isso que Pinhas, sabendo do significado dessa transgressão, toma para si a responsabilidade de defender Hashem no interior do povo judeu. E ele vai e mata um dos príncipes da tribo. A tribo de Shimon tinha 5 príncipes e Pinhas vai e mata na tenda, no momento em que Zimri ben Salu, que era esse príncipe, estava em comunhão carnal com Cosbi, a filha de Balac.
Vejam que no momento em que ele faz isso, ele recebe uma recompensa que jamais havia sido e jamais voltou a ser dada novamente por Hashem a qualquer outro judeu. Ele é qualificado como ele conquista esse direito não pela condição de ser neto de Arão ou filho de Eleazar, mas pelos seus atos. Hashem estabelece com ele um pacto de sacerdócio eterno. Sobre isso eu quero falar um pouco. Mas vejam que Pinhas entendeu que era necessária a defesa dos valores da Torá. E ele sabia que um judeu não podia se deitar com uma goi, principalmente com uma mulher que estava ali como prostituta para estimular os judeus a adorar, né, um ídolo pagão, que era um dos ídolos dos moabitas, Baal Peor. E vejam que, apesar de Pinhas não ser, como eu disse antes, um dos sacerdotes do povo judeu, ele tem muita clareza, assim como devem ter todos aqueles que exercem a função de sacerdote, ele tinha muita clareza a necessidade de defender os valores divinos. E você vai me perguntar, mas qual é a relação que existe entre o ato que ele praticou, né, ter tirado a vida de Zimri ben Salu, que era um dos príncipes da tribo de Shimon, e o fato dele ter recebido como prêmio o sacerdócio eterno? A explicação para isso é muito simples, a resposta está implícita e é, de certa forma, um tanto óbvia. Afinal de contas, o que é um sacerdote? O sacerdote é um embaixador. Ele é a presença de Deus no mundo, é aquele que representa a Kadosh Baruch Hu no mundo. Hashem entendeu que Pinhas tinha os valores divinos tão claros na cabeça dele, o desejo de defendê-los, para que eles não pudessem ser corrompidos, de tal forma que ele merecia ser alçado à condição de Cohen. E no futuro, Pinhas também viria se tornar sumo sacerdote. Ele também viria exercer a função de Cohen Gadol que ele conquistou com seu ato. Moshe havia ensinado ao nosso povo ao longo dos 40 anos, e Pinhas havia aprendido, que nós podemos, em situações muito especiais, tirar a vida de um judeu, mesmo sem um julgamento, quando ele comete uma transgressão como essa que havia cometido Zimri ben Salu. Mas é preciso entender o seguinte, que nesse episódio, 78 mil shoftim, juízes do povo judeu, matam cada um deles, o Midrash nos conta isso, pelo menos 2 judeus que haviam cometido essa mesma transgressão. Portanto, do nosso povo é sacado 157 mil vidas, pessoas que haviam transgredido a Torá Kedoshá, que haviam cometido esse Hilul Hashem, esse ato grave contra a honra de Akadosh Baruch Hu no mundo. Mas vejam, isso não significa que qualquer judeu pode sair tirando a vida do outro sem nenhum critério. É preciso que se cumpra uma série de exigências para que um judeu possa fazer isso. É preciso, por exemplo, em se tratando de um ato como esse que Zimri ben Salu e Cosbe faziam, é preciso que eles sejam pegos no ato. E, de fato, Pinhas lancia os dois ainda unidos pelo seu sexo no momento em que eles estavam em comunhão carnal. Mas veja, é preciso que de fato haja necessidade, é preciso que dentre esses muitos requisitos rígidos, que de fato esse judeu, ao praticar esse ato, faça algo que é contra a sua própria natureza. E muitos membros da tribo de Shimon disseram que Pinhas não agiu movido pelo melhor, né, do judaísmo, que ele, como era neto de Itró, na verdade ele havia manifestado alguma forma de má inclinação. Mas a Torá deixa muito claro que o ato de Pinhas nesse momento é um ato que é reconhecido por Hashem. E é importante dizer o seguinte, quando a Torá fala que Hashem celebrou com Pinhas um pacto eterno, dando a ele um sacerdócio eterno, é preciso dizer que Pinhas não se tornou apenas Cohen, Pinhas se tornaria profeta Eliarro Navi. Prêmio que Kadosh Baruch Hu deu a Pinhas não foi o sacerdócio eterno. O prêmio que a Kadosh Baruch Hu deu a Pinhas foi a imortalidade. E Pinhas se encontra entre nós, na forma de Eliarro Navi, em todas as gerações.
e ele tem o poder de transitar entre os mundos. Esse mérito dele, de fazer a vingança de Hashem no interior do povo judeu e salvar o nosso povo judeu, agradou de tal forma o Criador que ele recebeu o maior de todos os prêmios. E ele hoje é o profeta Eliyahu, e é ele que vai anunciar a revelação messiânica, é ele que vai reconstituir o Sanedrim. Os Kohanim, os sacerdotes do povo judeu, têm a responsabilidade de dignificar, né, a presença de Deus no mundo. Eles são os embaixadores de Hashem no mundo, eles são os exemplos, ou pelo menos devem ser os exemplos de tudo aquilo que é mais puro. Vejam, que o sumo sacerdote, se ele tiver pecados, quando ele entra no Kodesh HaKodashim Yom Kippur, que é a única oportunidade que ele tem de entrar, estar próximo do Aron Habrit, ele morre, porque ele não está puro, porque ele, né, ainda tem pecados. Isso mostra como o exercício do sacerdócio no interior do povo judeu é tão importante. Eles experimentam, ou devem experimentar, uma santidade, né, no exercício dessa atividade, porque eles são responsáveis, né, pelos sacrifícios do povo judeu no Beit HaMikdash. Eles são responsáveis por revelar a vontade de Hashem no mundo. E quando nós olhamos hoje os líderes religiosos que existem por aí no mundo, a gente vê, né, a distância que existe entre a santidade de um Kohen, entre a santidade dos Kohanim, dos sacerdotes do povo judeu, e aqueles que hoje dizem falar em nome de Hashem, meus amigos. E é por isso que a gente deve ter muito cuidado com quem nós nos ligamos, quem nós escolhemos para nos orientar a respeito das escrituras sagradas. Muitas pessoas escrevem para mim, me chamam de rabino, mas eu insisto em dizer que eu não sou rabino, eu sou apenas um estudante da Torá, porque eu sei o significado, embora, obviamente, o rabinato não se confunda com o sacerdócio. O rabino é apenas o mestre e os Kohanim são sacerdotes, eles são escolhidos, foram escolhidos por Hashem, e a ligação deles é exclusivamente de consanguinidade. Uma pessoa nasce Kohanim, o único que não nasceu Kohen e que se tornou foi justamente Pinhas, e o prêmio que ele recebeu, o maior de todos, deveu-se justamente ao fato de que ele foi capaz, naquele momento, de capturar a vontade de Hashem e realizar a vontade do Criador no mundo, meus amigos. Era o que eu tinha para dizer a vocês na noite de hoje. Bye!